No capítulo 1 do livro de Eclesiastes, nós vamos hoje a partir do verso 12 até o verso 18, e nos dizem assim então esses versos: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Querido Deus, uma vez mais falamos contigo, na dependência do Senhor, queremos, ó Deus, clamar, pedir ao Senhor que nos ilumine nesta hora com teu Santo Espírito, para compreendermos, ó Deus, a tua bendita e santa palavra, o que ela tem para as nossas vidas, edificando-nos, ó Deus, encorajando-nos a vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor, uma forma, ó Deus, que de fato honre o teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na introdução do livro, onde Salomão, chegamos à conclusão, não é, que o escritor é Salomão, e ele se intitula aqui, além de rei de Israel, e filho de Davi, no início, no capítulo 1, versículo 1, ele se põe aqui como um pregador, como um mestre, como alguém que vai ensinar a assembleia, não é? Uma assembleia, e é o que significa Eclesiastes. Eclesiastes vem da palavra grega eclésia, né? Que quer dizer assembleia, igreja. Então o pregador, ele se propõe a escrever o livro e a falar aos seus leitores, que são os filhos de Israel, a Assembleia de Deus, o povo de Deus. Aqui, quando ele chega já no versículo 12, ele novamente repete as suas credenciais. É interessante isso, né? Ele acabou de dizer no versículo 1, escreveu apenas 11 versos, e agora no versículo 12 ele diz: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Deve haver algum motivo especial para ele fazer isso, não é? Por que que ele novamente vai falar das suas credenciais? E eu creio que é exatamente isso que ele quer mostrar, as suas credenciais. Ele quer revelar, deixar registrado, deixar muito claro para aqueles a quem ele está falando quem é ele. Ele é o rei de Israel, ele é Salomão, ele é aquele a quem Deus, o Senhor Deus, deu muita sabedoria. Nós conhecemos muito bem a história de Salomão, não é? Sabemos que ele foi colocado no reino, ou como rei de Israel, sendo ele filho de Davi. Ele não era o primeiro na sequência, ele não era o primogênito de Davi, mas enfim, por ordem de Deus, Davi entendeu que deveria colocar Salomão como o rei de Israel. Salomão ainda muito novo, muito jovem. E ele vai então diante de Deus, tendo já sido incumbido desta grande tarefa de liderar um povo. E não liderar simplesmente um povo, mas liderar o povo de Deus. Ele vai diante de Deus, isso está registrado lá no primeiro livro dos reis, já no início, e ele diz lá que ele, diante de Deus, ele pede sabedoria. E ele é, portanto, então, elogiado pelo próprio Deus, dizendo: boa coisa você me pediu, não é? Você não pediu riquezas,
Você não pediu o domínio sobre os seus vizinhos, sobre outras nações. Você não pediu para vencer guerras. Você pediu sabedoria. E por você ter pedido sabedoria e não pedido estas outras coisas, eu vou lhe dar não só sabedoria, como vou lhe dar muitas riquezas. E vou lhe dar vitórias sobre os seus vizinhos. E vou lhe dar muito poder. Podemos resumir assim a palavra de Deus para Salomão. Portanto, ele vem aqui e como ele vai tratar de coisas tão difíceis, como ele já falou nos primeiros versos, coisas tão complicadas, ele vai tratar a respeito da condição humana, vai tratar a respeito das questões da alma, do ser humano, coisas difíceis, questões complicadas. Ele de fato precisaria de muita sabedoria para fazer isso. Então ele vem e se identifica uma vez mais, ele firma a posição, ele diz: eu, o pregador, o mestre, venho sendo o rei de Israel, eu tenho condições de fazer o que vou fazer, o que vou falar, o que vou dizer, eu tenho todas as capacitações dadas por Deus, eu fui colocado numa posição de autoridade também sobre vocês, e tudo aquilo então que eu tenho percebido, visto, estudado, eu tenho autoridade para falar para vocês, para ensinar vocês, para mostrar para vocês. Aí no versículo 13, ele vem e diz o seguinte, escreve o seguinte: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ele coloca então na primeira parte do versículo 13, na parte A do versículo: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Uma vez mais, nós somos lembrados aqui pelo próprio pregador, pelo próprio Salomão, que ele está avaliando as questões da vida, do dia a dia. Ele está avaliando estas questões na perspectiva de debaixo do céu. É uma questão que ele está verificando na perspectiva sem Deus. As questões que ele vai levantar aqui, elas estão destituídas dos pensamentos ou dos princípios de Deus. São avaliações humanas. Ele usa aqui a sabedoria que ele adquiriu, e obviamente veio de Deus, sem dúvida alguma, mas para avaliar neste plano, no plano humano, no plano horizontal. E ele diz, em outra versão: dediquei-me a estudar e a investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Ele mesmo, Salomão, dedicou tempo para isso, dedicou recursos, dedicou a sua capacitação, a sua capacidade, não é? Para investigar, para buscar saber algumas outras coisas. Ele literalmente diz aqui nesse texto que ele diz assim: dediquei meu coração. Ele quer dizer aqui num conceito de mente e de entendimento, e não numa questão. Coração aqui não tem a ver com o espiritual, mas tem a ver com o intelectual, com o entendimento racional. Por um lado, queridos, como um ser racional, Salomão, ele tem plena capacidade para avaliar. Eclesiastes 2:11 vai dizer isso. Para entender, Eclesiastes 1:17. Para investigar, Eclesiastes 1:13. Para observar, Eclesiastes 1:14. Para refletir, 1:16. Para tirar conclusões, capítulo 2, versos 14 e 15. E é exatamente isso que ele diz aqui e que ele se propôs a fazer. Por outro lado,
ele vai nos dizer nesse versículo 13 que ele aplicou isso, o seu coração, ou seja, a sua mente, o seu entendimento, para procurar saber essas coisas, para investigar. E ele diz aqui com o uso da sabedoria. Com sabedoria, pelo uso da sabedoria, com a ajuda da sabedoria, era necessário para que ele pudesse então chegar a algumas conclusões que nós vamos ver aqui nesse texto que ele descreve para nós. Isso leva a crer então que Salomão, ele era dotado de ferramentas maravilhosamente dadas por Deus para poder fazer esta investigação. Ele tinha recursos intelectuais intermináveis e que de fato poderiam conduzi-lo, não é? A um fim proveitoso, vamos dizer assim. E ele tinha esta capacidade intelectual, esta sabedoria, este conhecimento. E ele vai nos dizer aqui no texto que não encontrou sabedoria ou conhecimento tal em nenhum outro que veio antes dele em Jerusalém, em Israel. Ele não tinha conhecimento de ninguém que tivesse a mesma ou perto da capacidade dele. Pelo jeito nós podemos até imaginar, pensar que Salomão foi um dos primeiros cientistas e filósofos da história, entendendo que ele viveu perto do ano 1000 antes de Cristo. Viveu antes de Sócrates, não é? Platão, antes dos famosos filósofos gregos da história, certo? Mas então é isso que ele afirma aqui. Ele vai verificar essas coisas que estão debaixo do sol. É onde ele se detém, na condição humana. Tudo quando sucede debaixo do céu. E aí ele faz uma outra afirmação no final do versículo 13. Ele diz: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Que conclusão, no mínimo, esquisita que ele chegou, não é? Ele faz esta afirmação, que esta capacidade de pesquisar, de perscrutar, de buscar conhecer a vida humana, de buscar entender como o homem vive, como ele pensa, quem é o homem, quem é o ser humano. Esta capacidade, diz do Salomão, nas suas pesquisas, ele entendeu que Deus colocou essa capacidade no coração, na vida, na mente de todo homem. Isso, penso ser fácil de nós observarmos isso, de nós identificarmos isso. Pois volta e meia nós mesmos somos pegos nos perguntando: quem somos nós? Qual a razão de existirmos? Por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou todo esse universo? E num pontinho minúsculo de todo o universo chamado Terra colocou a humanidade? Fez nascer homem, mulher? Homens e mulheres se casam, geram filhos, e geração vem, geração vai. Deus colocou no coração do ser humano esse desejo de conhecer-se. Mas Salomão chega à conclusão que esse é um trabalho enfadonho. Ele chega a essa conclusão: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Por que afligir? Por que aflição? Porque, queridos e queridas, é fácil nós observarmos isso também. Pois nós olhamos para nós mesmos e olhamos a história da humanidade e vamos tentando procurar nos compreender, entender a vida humana. Além de nos cansarmos de fazer isso, além de buscarmos isso de diversas maneiras, nós não chegamos a conclusão alguma.
Nós não conseguimos compreender porque um ser humano é de uma forma e outra de outra. Porque um tem uma personalidade e outro tem outra. Porque um agem de uma maneira e outros agem de outra. Olhando na perspectiva humana, olhando nas coisas que acontecem debaixo do sol ou debaixo do céu. De fato, é uma condição que o ser humano tem triste. Não se chega a nenhuma conclusão. De tudo aquilo que Salomão pesquisou, buscou compreender a respeito da humanidade, ele percebe que através da sua sabedoria, do conhecimento que ele tem, e que sobrepujava a todos até então, ele viu que tudo isso era incapaz de satisfazer a ele e a quem quer que fosse. Ele observou que nada dava sentido à sua própria vida, como não dava sentido à vida daqueles a quem ele estava pesquisando. E isso produzia cada vez mais enfado, cada vez mais desesperança, e tudo isso isento de alegria, a vida sem significado. E quando ele chega a uma conclusão como essa, nós podemos imaginar até que surpreendente, ainda mais na vida de alguém como Salomão, que nós esperávamos que com toda a sabedoria e conhecimento que tinha, ele elevasse a importância do conhecimento, não é? Ainda mais que foi Deus quem deu esse conhecimento a ele. Então que ele elevasse a importância da sabedoria, do conhecimento a níveis superiores. Ele, com toda essa sabedoria, deveria nos estimular, deveria nos motivar a também buscarmos o conhecimento e a compreensão destas coisas da vida humana, do ser humano, a razão da existência de cada um de nós, o porquê Deus colocou-nos nesta terra. Mas então ficamos surpresos quando ele mesmo chega a essa conclusão. Isso é um trabalho enfadonho, isso nos aflige. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele nos diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Olha que pesquisa profunda. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ele observou todos os feitos dos homens debaixo do céu. E ele percebeu, ele avaliou, ele chegou à conclusão que tudo era futilidade e correr atrás do vento. Imaginemos a frustração de Salomão, como a nossa também, em parar, usar todo o seu conhecimento, observar todas as obras, todos os feitos, todas as ações, todas as atitudes dos homens, tudo que faziam, observar tudo isso e perceber que era tudo futilidade, vaidade, correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Nem vemos o vento. Correr atrás do ar, correr atrás do nada. E como vimos na exposição anterior, o vento muda de posição, vem de norte para o sul, e vai para cá e vai para lá, e tem os seus ciclos. Imaginemos agora corrermos atrás do vento. Foi essa a conclusão que Salomão chegou quando avaliou a vida humana. O propósito da vida humana sem Deus, debaixo do sol, debaixo do céu. Ele fala muito claramente sobre os feitos dos homens. Na exposição anterior ele vai falar muito da natureza, não é? Falou dos ventos, falou do sol, falou dos rios, dessa observação toda que ele fez. Mas agora ele se dirige, ele vai mais especificamente tratar a respeito de procurar entender os fatores ligados à vida do homem, as suas paixões, as motivações humanas,
as suas fraquezas, os seus apegos, os seus amores, os seus raciocínios, os seus valores, os medos dos homens, os seus defeitos, os seus relacionamentos. Salomão se põe a observar todas estas coisas. Mas além de observar, ele procurou fazer mais. Ele procurou buscar soluções para esses problemas. Não apenas olharmos, observarmos as questões e como o homem vive, mas a solucionar os problemas dessa humanidade. Ele procurou resolver, procurou soluções para os problemas, para as aflições, para os sofrimentos do homem, contudo sem ter sucesso. E por isso ele percebeu ser uma tarefa inútil, fútil. Ele conclui exatamente dizendo isso, mas também isso é inútil, pois tentar compreender, tentar entender o homem, tentar resolver os seus problemas é como correr atrás do vento, pois ninguém pode pegar o vento, ninguém pode detê-lo, ninguém pode dirigir o ar, nem mesmo correr atrás dele. Aí ele vai ilustrar o que ele acabou de dizer no versículo 15. Olha o que ele diz lá: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O que é torto não se pode endireitar. Isso já na época de Salomão. E até mesmo hoje. Apesar de tantos estudos científicos que já foram realizados, apesar das grandes reflexões filosóficas que temos tido através dos tempos, dos séculos, não é? Filósofos de tudo quanto é nação, de todo quanto é tipo, Salomão também percebeu não ter ele a capacidade de alterar significativamente coisas ligadas à criação e à experiência humana, da mesma maneira como não é possível endireitar um galho torto. Se nós olharmos até para os nossos dias, quando falamos dessas questões, vamos dizer assim, filosóficas, mais especificamente psicológicas, dos nossos dias, vamos dizer assim, nós podemos perceber que até hoje temos essas grandes dificuldades. Até mesmo os psicólogos que estudam, portanto, a mente, o comportamento humano, até eles têm várias linhas de interpretação, não é? Até eles mesmos olham o ser humano por diversos ângulos. Alguns são da linha de Freud, certo? Até Freud explica. E se a gente for olhar muito bem o que Freud andou explicando, outros vêm e desexplicam o que Freud diz explicar, não é? São outras linhas. Nem eles mesmos chegam a alguma conclusão definitiva a respeito de como o ser humano é, de como ele vive. Portanto, Salomão nas suas pesquisas viu, e com todo o seu conhecimento ele não poderia ajeitar as coisas, arrumar as coisas, da mesma forma que um galho torto não pode ser endireitado depois de velho. Por outro lado, queridos, não é possível conhecer tudo o que há para ser conhecido. De modo que até o mais sábio dos homens, Salomão, tem limitações nesse campo, no campo do conhecimento, que impediram a ele chegar a certas respostas. Do mesmo modo que não é possível nós calcularmos, por exemplo, o tanto de grãos que caem e que se perdem, só para dizer, no Brasil, no tempo das colheitas e no tempo do transporte dessas colheitas, e para falarmos mais especificamente da colheita de soja, por exemplo. O tanto de grão que se perde no próprio campo, no próprio transporte, até chegar no porto ou em qualquer outro lugar. É possível contar?
Os homens até fazem estimativas, mas não é possível contar. É certo, queridos, que a ciência avançou muito e hoje nós temos possibilidades de fazer coisas, de executar coisas que no passado eram impossíveis e hoje é algo corriqueiro. Mas há certas realidades que não podem ser alteradas nem com toda a ciência e filosofia do mundo. E é esse o ponto de vista de Salomão aqui. Ele chega a esta dura e difícil conclusão. E quando ele percebe isso, quando ele percebe toda a relevância que o homem, especialmente o moderno, pensa que tem diante do mundo, pensa que é desenvolvido, pensa que é super, hiper, mega, max, o bambambam. Quando ele pensa, Salomão olha para isso e diz que tudo isso é futilidade, é vão, tudo isso é inútil. Queridos, para aqueles homens, para as pessoas que só enxergam, que só veem as coisas aquém de Deus, que só olham para a vida sem Deus, para a vida debaixo do sol, para aquelas pessoas que ignoram Deus e a sua palavra, a visão de que as suas descobertas, as suas reflexões, os seus pensamentos são vãos, é terrível, não é? Salomão, com todo o seu conhecimento, vê todas essas coisas, vê tudo o que existe e há, e ele vai buscando compreender as coisas sem Deus, ele chega à conclusão que isso não vale nada. Que conclusão terrível! Chega alguém com toda a riqueza, com todo o poder, com toda a capacitação de Salomão, rei de Israel, sábio. Que tristeza. Que tristeza o pensamento de um materialista. Que tristeza o pensamento de um hedonista que vive para si, busca dos seus próprios prazeres. Que tristeza aquele que pensa que a importância em si, ou da sua pessoa, da sua existência, está no legado que vai deixar, ou nas contribuições que ele fará para a sociedade, para a humanidade. Que tristeza! Mesmo porque Salomão já falou no início da sua exposição que geração vai, que geração vem, e que tudo isso passa. As pessoas serão esquecidas, até mesmo os seus legados, as suas contribuições. Vem outro que os superam e já deixam aquele no esquecimento, deixam no passado. No versículo 16, Salomão, ele vai, uma vez mais, afirmar o que ele já vem dizendo e disse lá no versículo 12. Aqui ele vai dizer no 16, disse comigo, pensando, portanto, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele vai dizer aqui, reafirmar, que ele, de fato, é mais sábio do que todo mundo que ele conhece, que ele conheceu e que já viveu no tempo dele e muito tempo antes dele. Ultrapassei, sobressaí em sabedoria a todos quantos. Ele era mais sábio do que todos os homens em geral, e especialmente mais sábio que os próprios sábios que já haviam vivido antes dele, mostrando, portanto, o seu potencial para poder fazer as avaliações que ele fez. Portanto, queridos, quando nós estamos estudando o que Salomão concluiu, o que deve nos chamar a atenção é que, de fato, o que ele concluiu é verdade.
porque ele tinha e estava capacitado a chegar a essas conclusões. Conclusões diferentes dessas que ele chegou não seriam condizentes com a capacidade, o conhecimento e o entendimento que ele recebeu do próprio Deus para avaliar essas coisas todas. O que ele vai dizer para nós aqui é que as conclusões que ele chegou, nenhum de nós poderia chegar. Vai além da nossa capacitação. A não ser que tenhamos novos Salomões aqui. Mas sempre lembrando, as avaliações que ele fez, todas têm a ver com a condição debaixo do sol. Avaliações sem considerar, sem levar em conta Deus. E não é difícil nós imaginarmos o quanto Salomão deve ter ficado empolgado com a capacidade que Deus lhe deu para aprender facilmente as coisas difíceis, observar essas coisas, identificar isto e aquilo. E ele certamente deve ter ficado empolgado. Ele vai dizer exatamente isso, né? Repetindo aqui o versículo 16: eis que eu me engrandeci, eu disse comigo mesmo, não é? Eu estou satisfeito com tudo isso, não é mesmo? Me engrandeci, me sobrepujei em sabedoria a todos quantos antes existiram antes de mim, e o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele estava, de fato, se achando, não é? E é verdade mesmo que nessa área da sabedoria Salomão se tornou inigualável. Olha o que ele diz no finalzinho, então, né, do versículo 16. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele se comparou a tantas pessoas, inclusive aquelas que se dedicavam a essa área do conhecimento, e ele se viu melhor do que todos eles. E isso era, de fato, verdade. Olha o que ele nos diz agora no versículo 17, a primeira parte dele. Apliquei o coração, ele usa esse mesmo termo que usou lá no começo, apliquei o coração a conhecer a sabedoria. Primeiro ele diz que tinha sabedoria, agora ele aplicou a sabedoria que tem a conhecer ainda mais a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. O que é a loucura e o que é a insensatez. Ele, sendo dotado de grande sabedoria, ele foi buscar saber, buscar conhecer ainda mais a respeito disso. O que é sabedoria? Para que serve? Mas ele não se limita a olhar o lado positivo. E aqui, uma vez mais, nós vemos, penso eu, uma base, um fundamento para as pesquisas que temos nos dias de hoje. Para os trabalhos de mestrado, de doutorado, e até mesmo de trabalho de fim de curso, vamos dizer assim. Aqueles que já fizeram isso, que trabalharam com isso, vão saber o que eu vou dizer aqui. Você tem uma tese, não é? Que você vai desenvolver, algo que você vai querer provar com o seu trabalho, mas sempre vai ser exigido de você a antitese, ou a antítese. Você vai ter que provar algo, certo? Mas tem algo, o contrário, tem o outro lado. Tem um lado negativo, que você vai ter que citar no teu trabalho, você vai ter que pesquisar, você vai ter que provar o que você quer em contrapartida daquilo que se diz, o contrário daquilo que você quer provar. Penso que, portanto, aqui, nesta palavra de Salomão, que ele procurou saber ainda mais sobre sabedoria, ele olhou, mas eu não vou olhar só esse lado positivo, mas eu vou olhar também o lado da loucura, da insensatez. Eu quero ver o que isso significa. Então, ele busca primeiro saber os mistérios ligados à sabedoria. Mas ele não vai se limitar a isso, ele passa a pesquisar também o oposto dela, a loucura, o contraponto, a antítese.
E os termos aqui, irmãos e irmãs, loucura e estultícia, nós podemos colocá-los ou classificá-los como sinônimos complementares. Nós podemos entender aqui que loucura, o que é loucura? São ideias tolas. Loucura é uma cegueira mental. É algo, vamos dizer assim, defeituoso no intelecto, na mente. Loucura é algo que mostra transtorno, não é mesmo? Nas questões da mente, do intelecto. Mas já a estultícia, ela vai além das ideias. Já tem a ver com os procedimentos, com o agir. Alguém estulto não é apenas alguém que tem dificuldades intelectuais, mas alguém que pratica coisas insensatas, fora do senso, sem razão. Portanto, são as duas faces da mesma moeda: o pensamento e o comportamento insensato. Então, além de olhar para este lado, na humanidade, olhar para a sabedoria, ele também buscou compreender, buscou estudar a questão da loucura e da insensatez. A parte B do verso. E qual a conclusão que ele chegou? Nós esperávamos aqui que, por Salomão ser quem era, conhecimento que tinha, certamente teria muita facilidade em descrever todas essas coisas. Talvez esperássemos aqui agora olhar nesse texto, depois dele ter dito que apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, passo então a dizer para vocês o que é isto, e escrever aí um compêndio, não é? Escrever um livro a respeito disso. Mas ele simplesmente faz o seguinte: ele responde para nós assim: e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. É inútil. É inútil buscar, conhecer, saber essas coisas todas. É correr atrás do vento. Pelo jeito, queridos, descobrir como funcionam a sabedoria e a loucura não ajudou o pregador, a Salomão, a resolver os seus próprios problemas. Não ajudou a resolver o problema de outras pessoas. Nem tampouco deu satisfação a ele. Mas para não nos deixar totalmente frustrados, olha o que ele diz no versículo 18. E estamos finalizando. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ele não respondeu a respeito da loucura e da insensatez, mas com relação à sabedoria, ele deu essa resposta para nós. Na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Salomão então vai ligar a sabedoria à aflição e vai ligar o conhecimento ao pesar, à tristeza. Ele percebeu, portanto, queridos, que na sua aprofundada pesquisa, e de modo mais claro, tanto a natureza humana, como também a falta de sentido que há em tudo ao seu redor. Pelo jeito, queridos, ao invés de Salomão descobrir as soluções para os problemas da vida, ele parece ter percebido que esses problemas são inevitáveis. No lugar da esperança na evolução da raça humana, na solução dos problemas, portanto, ele deve ter percebido a decadência dessa humanidade. Na moral, na ética, na justiça, na retidão, no amor. Irmãos e irmãs, e nós, olhando agora acima do sol, eu creio que nós que conhecemos as Escrituras,
nós já temos, inclusive, o registro do fim. Nós já temos a consciência, por olharmos agora, por termos sido capacitados por Deus a olharmos o que está acima do sol, olharmos na perspectiva de Deus, da palavra de Deus. A nossa perspectiva é diferente, totalmente diferente da perspectiva humana. E o que Salomão nos mostra aqui, nos ensina aqui, que nós como cristãos, porque ele está escrevendo para a igreja do Antigo Testamento, ele está escrevendo para o povo de Deus, ele está escrevendo para a gente que deveria saber, que deveria olhar, que deveria estar vivendo e tomando conhecimento e tendo sabedoria e avaliando essas coisas dentro deste princípio acima do sol, acima do céu, dentro da perspectiva de Deus. O que Salomão faz aqui nesses versos, tratando de sabedoria, da busca pela sabedoria, deve levar a cada um de nós a olhar para nós mesmos e ver se nós não estamos vivendo da mesma maneira que ele. Se nós não estamos vivendo na perspectiva de uma vida sem Deus, avaliando as coisas da perspectiva fora de Deus, pensando que muito conhecimento, muito estudo, muito saber vai melhorar esta humanidade. E que pela simples observação, que só é capaz de observar, de notar, de captar isso, quem olha pela perspectiva de Deus, só vai perceber que tudo isso que tem acontecido, que até mesmo a evolução da ciência, até mesmo a evolução ou o crescimento da filosofia, tudo isso que nós temos visto não tem levado o homem, o ser humano, a uma qualidade melhor. Os homens continuam morrendo. Os homens continuam em guerras. Os relacionamentos continuam destroçados. Mas só vai perceber isso quem já tem o entendimento de como será o fim. Irmãos e irmãs, a perspectiva deste mundo, olhada, vista pela perspectiva sem Deus, é de que tudo vai melhorar. É de que o ano que vem será melhor. Não é isso todo ano, final de ano? Não são essas as notícias na televisão? No dia 31 e no dia 1º? Não é isso que leva alguns a pular 7 ondas? A comer lentilhas? E a fazer isto e aquilo? A perspectiva de quem olha, de quem vive sem Deus, é de que este mundo vai melhorar. As tecnologias estão aí, melhorando a nossa vida. Mas se olharmos da perspectiva de Deus, nós vemos que está de fato piorando. É certo que alguns, mesmo na perspectiva sem Deus, por vezes até enxergam algumas coisas, não é mesmo? Mesmo sem Deus, tem alguns que enxergam e veem que o mundo está piorando. Tem espasmos de iluminação, vamos dizer assim. Não é? Basta nós vermos a questão do conforto que temos. A tecnologia nos dá conforto, não dá? Lembro-me quando surgiu o controle remoto para a televisão. Lembram-se? Não tenho mais agora que levantar do sofá para mudar o canal. Que trabalho que é levantar do sofá para mudar o canal. Lembro ainda que o primeiro controle remoto tinha um cabinho, né? Era ligado na TV por um cabinho lá. Depois ficou, não é? Depois ficou remoto, né? Antes ele tinha o cabinho. Mas o que aconteceu com isso? Hoje nós não levantamos para mais nada.
Não exercitamos. Não nos exercitamos. Andamos de carro, sentamos na televisão, sentamos no computador. O tal do homem eretos não existe mais. É o homem sentados. O homem não caminha. E por isso, problemas de toda ordem. Problema respiratório, problema nos órgãos internos, problemas físicos, problemas na coluna, problemas em todo lugar. Esta semana no grupo familiar nós estivemos orando, não foi mesmo, irmãos, aqui? De 6 ou 7 assuntos que oramos na nossa reunião, 5 ou 4 era problema de coluna. Mas na visão do mundo, o homem está melhorando. Nós vivemos sentados. Conforto. Sentamos para tomar café de manhã, saímos de casa para trabalhar, vamos de carro, ou de ônibus, ou de Uber, ou de bicicleta, tudo sentado. Mas de bicicleta ainda dá uma pedaladinha, não é? Aí chegamos no trabalho, sentamos. Aí nos levantamos para ir almoçar, sentamos. Aí voltamos depois do almoço, sentamos. Vamos para casa, chegamos em casa, tomamos um banho, sentamos. Depois vamos dormir, deitamos. E, enfim, quase não andamos. E a tecnologia nos ajudando. É isso que a sabedoria humana tem trazido para nós. Nós temos a visão acima do sol. Nós temos a visão de Deus. Nós temos a visão de que o mundo, de fato, está piorando. E de que vai acabar em tragédia. Já está decretado o fim do mundo. Portanto, nós temos o entendimento vindo de Deus de como as coisas de fato são hoje e de como serão. E de fato é pessimista a conclusão. É por isso que Salomão vai dizer, é correr atrás do vento. É tudo futilidade. É tudo vaidade. Agora, olhando pela perspectiva de Deus, nós sabemos que não somos daqui. Nós temos o entendimento. Foi nos dado sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria. De que nós não esperamos as coisas daqui. Que nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver os problemas de ninguém. Mas por isso vamos nos alienar? Não. Nós vamos tentar ajudar as pessoas aqui. Mas na visão de Deus. Vamos tentar solucionar os problemas da mente e do coração das pessoas, mas na visão de Deus, na perspectiva de Deus. E nós vamos fazer isso apresentando Jesus Cristo, sabedoria de Deus. E não os nossos esforços. E não o nosso conhecimento e entendimento. E não pelo viés da nossa razão. E não com as ferramentas que o mundo nos dá. Tão somente. Porque certamente não vamos desprezá-las. Mas vamos olhar, e vamos fazer, e vamos buscar as respostas na perspectiva de Deus. Portanto, queridos, nós somos levados a refletir exatamente isso. Creio eu que Salomão, ao fazer isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quer nos levar a compreender exatamente isso. Refletirmos que o motivo da sabedoria, ele deve estar no lugar certo, na perspectiva certa, em Deus, e não na perspectiva humana. Por isso nós podemos olhar para o livro dos Provérbios, que também fala a respeito de sabedoria, mas Provérbios vai nos ensinar, vai nos mostrar na perspectiva de Deus. Eclesiastes vai mostrar-nos a sabedoria na perspectiva humana. Então, para que serve o livro de Eclesiastes para nós? Ele deve ser lido, como toda a Bíblia, contra nós. Cada texto, cada verso,
cada capítulo, cada conclusão a que Salomão chegou neste livro deve ser colocado contra nós. Eu devo enfrentar estas palavras aqui e ver se eu estou vivendo de acordo com as observações que Salomão viu. Se eu estou vivendo, ou se estamos vivendo na perspectiva do homem sem Deus. Para isso eu preciso de coragem. Para isso eu preciso de humildade. Para isso eu preciso, e você também, junto comigo, precisamos de Deus. Porque se o ponto de vista é o outro, é da visão sem Deus, a frustração é inevitável. Se nós olharmos este livro e ficarmos nesta perspectiva, nós seremos frustrados. Porque certamente, queridos, não vai haver explicação para todas as coisas. E nós que conhecemos a Deus sabemos muito bem disso. Não há explicação para todas as coisas. Nós nunca vamos saber por que um terremoto atingiu uma cidade e não atingiu a outra. Nós nunca vamos entender, queridos, por que o câncer chegou na casa do meu vizinho e não chegou na minha. Nós nunca vamos entender porque algumas questões acontecem comigo e não acontecem com o outro. Tem coisas que nós não vamos compreender de maneira nenhuma. E tem mais, queridos. Deus, Ele nos fez exatamente assim. Ele fez o seu povo para que nós vivêssemos pelas promessas dEle, confiantes nele, nos cuidados dele. Quando ele tira o povo do Egito, ele diz que vai levá-los a Canaã. Entre o Egito e Canaã tem um deserto. Antes do deserto tem um rio. Pois ele tira o povo de lá. E o povo vai reclamando e resmungando. E ele vai lutando com Deus. Mas passa o rio. E chega no deserto. E as dificuldades vão se apresentando. E ele vai mostrando, ele vai ensinando, ele vai dizendo: façam isso, façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Esperem em mim. E eles chegam lá. Chegam lá, cheio de gente naquela terra. Pois eles poderiam ter pensado: poxa vida, passamos por tantas dificuldades, agora vamos chegar na terra prometida. Chegamos na terra, que maravilha. Chegamos no paraíso, chegam lá, está cheio de gente. Vamos ter que tirar esse povo daqui agora. Vamos ter que lutar com esse povo. Não acabou a nossa luta. O povo de Deus, nós somos chamados para vivermos debaixo das promessas de Deus e não pelas explicações que Ele queira dar ou possa dar, ou quem quer que seja. Nós devemos viver por fé e não por vista, diz a palavra para nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso, queridos, concluindo, independente de nós sermos pessoas simples ou pessoas mais cultas, estudadas, tudo o que nos cerca deve ser visto e analisado com as lentes da palavra de Deus. É o manual da vida. Se nós não lermos, estudarmos, nós vamos ter problemas. Lendo e estudando já temos alguns. Sem estudar, sem ler, sem fazer esta palavra como o nosso binóculo. É através da palavra de Deus que nós podemos avaliar, analisar o mundo que nos rodeia. Através da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e não da sabedoria humana.
São esses os valores e as verdades que vão dar um significado novo debaixo do sol. Porque nós não estamos vivendo ainda no céu. Estamos aqui ainda. Para ter uma vida aqui com significado, devemos vivê-la de acordo com os princípios da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. É onde nós vamos encontrar verdadeiro sentido, aonde nós vamos encontrar verdadeira satisfação, desde o homem mais simples, mais fraco, mais incapacitado. É em Cristo, é na palavra de Deus, é na sabedoria do Senhor que nós vamos encontrar as respostas para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos rodeiam. Usemos, portanto, este livro, estas palavras, para avaliar a cada um de nós e descobrirmos aonde estamos falhando, aonde estamos sendo engolidos por esse mundo, aonde temos colocado a nossa sabedoria, ou buscado a nossa sabedoria, é no mundo ou em Deus? Temos vivido na perspectiva debaixo do sol, numa perspectiva com os princípios sem Deus, ou temos buscado viver a sabedoria de Deus acima do sol? Que seja assim comigo e com você, para a glória de Deus, para a nossa edificação, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé?